Então, pessoal, todos sejam bem-vindos. A gente vai começar, então, com a palestra da doutora Mariana Moretti. Então, como vocês sabem, ela vai falar um pouquinho para a gente sobre propriedade intelectual e os desafios no mundo virtual. E caso vocês tenham perguntas durante a palestra, podem deixar no chat, que daí a gente responde no final para vocês, né? A Mariana, ela volta no chat ali para responder as perguntas, tá bom? Então, Mari, o show é teu, pode se apresentar para o pessoal. Estamos aí. Obrigada. Bom, deixa eu dar uma tossidinha antes aqui. Deixa eu compartilhar minha tela com vocês também, para ver se vai dar tudo certo. A gente já fez aqui um teste, mas acho que tá tudo certo por aí, né? Porque eu não vejo mais vocês agora, só estou vendo minha tela. Tudo certo. Bom, então vamos lá, né? Quem sou eu? Meu nome é Mariana Moretti, eu sou advogada, sou especialista em propriedade intelectual e inovação, faço mestrado nessa área, tenho pós-graduação em algumas outras áreas do direito, sou presidente da Comissão de Propriedade Intelectual e Inovação da ABA, daqui de Londrina, sou membro da Comissão de Direito, Inovação e Gestão, aqui da OAB, e sou formada em Stanford em formação de startups, no curso de formação de startups. Eu não gosto muito de ficar falando do meu currículo, porque não é quem eu sou, né? Eu sou uma pessoa que ama pessoas, sou uma pessoa extremamente criativa, uma pessoa que ama a tecnologia, e também sou extremamente apaixonada por artes, por dança, pelo ramo da moda, e por aí vai. E foi essa paixão que eu resgatei depois de formada, que me uniu à propriedade intelectual, que é a área que eu vou contar aqui um pouquinho para vocês. Mas eu gosto muito de compartilhar no início das minhas palestras esse pedacinho, assim, da minha vida, porque eu saí muito perdida da faculdade, eu não me encaixava muito bem nas disciplinas que eram dadas ali, eu não me encaixava muito bem em direito civil, em trabalhista, em penal, e por aí vai, são matérias fundamentais, obviamente, mas eu não me encaixava muito. E aí, fazendo esse resgate do que eu gostava, e como eu podia conciliar isso com o direito, é que eu fui para a propriedade intelectual. E eu vou falar mais para frente um pouquinho para vocês do que é essa área, e aí vocês vão entender essa conexão com essa parte inovativa, essa parte criativa que sempre foi super desenvolvida dentro de mim. Bom, essa sou eu tenho um escritório aqui em Londrina, e do qual eu sou sócia fundadora. Esse escritório é o Balcone Moretti Advocacia da Inovação. Nós somos uma boutique jurídica especializada em propriedade intelectual e inovação, a gente só trabalha com isso. Então, é isso basicamente. E hoje nós vamos conversar sobre o quê? Nós vamos conversar sobre propriedade intelectual e os desafios no mundo virtual. Os desafios do direito, numa forma geral, em decorrência dessa virtualização da vida, né, elas estão sendo enormes. Então, assim, tanto nos direitos mais tradicionais, como o trabalhista, com os home offices, o direito criminal, com os crimes cibernéticos, e por aí vai, todas as áreas do direito, elas estão sendo afetadas por essa virtualização, vamos dizer, né, essa transição para o mundo virtual. Eu acredito que muitos de vocês aqui devem ser bem novos, né, então vocês já praticamente nasceram dentro desse mundo, né. Eu passei por essa transição, inclusive quando eu entrei na faculdade, gente, a internet era super de difícil acesso, os computadores eram aqueles quadradões, assim, a gente tinha um só para acessar na biblioteca, e era aquela internet de escada, então a informação era de difícil acesso, e não era tão fácil disseminar as coisas, se comunicar da forma como a gente faz hoje. Então, pense em todas as mudanças refletidas na nossa vida, no nosso cotidiano, e refletidas de via de consequência no direito, né?
Então, enfim, todas essas mudanças na sociedade que trazem esses desafios. E eu vou falar com vocês um pouquinho antes sobre essas mudanças. Eu acho importante a gente entender um pouco essas mudanças que aconteceram e ainda acontecem na sociedade, para que depois a gente possa entender a propriedade intelectual, por que ela está tão presente nesse cenário virtualizado, nesse cenário imaterial, e quais são os desafios que a gente está mais enfrentando hoje em dia. Bom, a primeira mudança que eu acho extremamente importante destacar aqui com vocês é o avanço tecnológico, propiciado especialmente pela internet. A internet também é uma tecnologia que vem sendo desenvolvida aí há muito, muito tempo. Como eu disse para vocês, quando eu entrei na faculdade lá, a internet era de super difícil o acesso, né? A gente tinha umas conexões por telefone, se eu tivesse no telefone, eu não conseguia me conectar com a internet, enfim. E com o avanço da internet, as outras tecnologias também foram avançando. E quanto mais a internet melhora, mais essas tecnologias avançam. É a internet que propicia hoje, por exemplo, a internet das coisas, que é a comunicação das coisas, né? Então, a comunicação da geladeira com o celular. É tudo propiciado por essa tecnologia que é a internet. O fato da gente estar aqui conversando hoje, conversando com vocês daqui de Londrina, na frente de um computador, de forma imediata, né, já está gravando essa palestra para poder disseminar aí, para poder passar para outras pessoas, para poder deixar num banco de dados, de repente. Então, vejam o que a internet faz. E hoje, como nós temos essa internet muito facilitada, o avanço tecnológico é muito escalável, né? Então, é a nível mundial e é tudo muito rápido. Inclusive, recentemente, eu tive eu fui fazer, quando eu estava estudando lá em Stanford, eu fui numa palestra sobre internet 5G. Já existe lá e já está sendo bem utilizada. A internet 5G, ela é muito rápida. E a internet 5G propicia, especialmente, a internet das coisas e inteligência artificial. Então, veja o quanto é importante isso, né? Uma outra mudança que eu acho também importante a gente destacar aqui é a comunicação. É a forma como a gente está se comunicando. Então, em decorrência da internet, essas novas tecnologias, essas novas ferramentas tecnológicas, a gente tem uma outra forma de se comunicar. Antes, a gente se comunicava por mensagem de texto, num celular tijolão, e olha lá, e às vezes demorava para chegar, a gente se comunicava por telefone, por fax, e por aí vai, né? Hoje, a comunicação é imediata, ela é rápida, ela é feita pelo WhatsApp, ela é feita pelo Facebook, pelo Messenger, pelo YouTube, pelo Instagram. A gente tem essas redes sociais que propiciam para a gente essa comunicação e que está mudando a forma com que a gente se relaciona. Então, a forma com que eu me relacionava, de repente, com um cliente lá no passado, já não é a mesma forma que eu me relaciono com ele agora, em decorrência dessas ferramentas tecnológicas, em especial as redes sociais. Quem aqui hoje não pega o WhatsApp por exemplo, eu sou advogada, eu tive um novo cliente aqui, a gente vai se comunicar como? Via de regra pelo WhatsApp, e tá tudo bem isso, tá? Mas é muito diferente do que acontecia antes, tá? Uma outra mudança é nos negócios, né? Então, em decorrência do avanço tecnológico propiciado pela internet, pela mudança na forma como nós nos comunicamos e nos relacionamos, os negócios, a forma da gente fazer negócio está diferente, né? Então, aqui tem nesse slide tem uma imagem do B, que é do Bitcoin. Então, a gente tem outras formas de transacionar, outras formas de fazer conexões de compra e venda. Então, hoje, uma compra e venda, ela acontece num site online. Então, todas essas mudanças, elas influenciam na forma com que os bens, eles vão ganhando importância. E eu quero que vocês
Guardem essa frase na cabeça de vocês que eu vou explicar um pouquinho mais para frente. E aqui, essa imagem é para eu falar para vocês sobre os dados. A forma como que a gente faz negócios está diferente, inclusive porque nós viramos mercadoria, os nossos dados viraram mercadoria. Então, quando a gente entra numa rede social, como o Facebook, como o Instagram e todas as outras demais, que a gente não paga em espécie, a gente está pagando com os nossos dados, a gente está pagando com as nossas informações. Então, aquela frase, né, de efeito, dados é o novo petróleo, porque realmente com esses dados as empresas elas conseguem trabalhar, elas conseguem entender as nossas preferências e nos manipular aqui entre aspas para vender produtos e serviços. Então vejam, todas essas mudanças elas aconteceram muito rápido, mas elas já aconteceram e eu estou falando de presente, eu não estou falando de futuro. Isso já acontece. E por isso a preocupação, a tamanha preocupação agora com a LGPD, por exemplo, né? Então, nós viramos mercadoria, nossos dados viraram mercadoria, então a gente precisa da intervenção estatal para que haja uma proteção de como isso é feito, né? Como que está a nossa privacidade e por aí vai. Então, veja, os negócios já são completamente diferentes do que eram antigamente. E também a forma de produzir conteúdo, que aqui é uma parte de destaque dentro da propriedade intelectual. Por quê? Antes, para eu poder gravar um vídeo, eu precisava de toda uma estrutura, eu precisava ir para a Rede Globo para eu conseguir transmitir isso de alguma forma. Então, hoje, a gente grava ali no celular com grande qualidade, a gente consegue colocar no YouTube e disseminar para o mundo inteiro, né? Então, a forma de produzir conteúdo e esse texto vai ter acesso, vai ter presença internacional, por exemplo, a depender do meu alcance. Mas ele está lá. Antigamente, eu produzia um texto, eu tinha que mandar para uma revista. E essa revista, quem tinha acesso a essa revista? Pouquíssimas pessoas, né? Então, hoje, a produção de conteúdo, ela mudou completamente de figura, e a forma de distribuir, de transmitir, também mudou completamente. Inclusive hoje, uma coisa aqui que eu quero pontuar, nós temos novas profissões, não é mesmo? Em decorrência dessa facilidade de produção de conteúdo. Hoje a gente tem digital influencers, a gente tem youtuber, a gente tem tiktoker, e por aí vai. Então, são realmente profissões, e são profissões que a gente tem que levar a sério, né? E são profissões possibilitadas por conta dessa facilidade de produzir conteúdo, de transmitir e de distribuir. Né? Então tá, e aí, pensando em todas essas mudanças que eu falei para vocês, o que acontece nesse cenário? Né? Quais são as mudanças que acontecem aqui? Vocês conseguem perceber tudo isso? Porque, para mim, que venho de uma outra realidade e passei por toda essa transição, eu consigo perceber isso de forma muito clara. Mas talvez para as pessoas mais novas isso não seja tão perceptível, né? É o mundo virtualizado. E isso tem um impacto direto no direito, né? Porque, como eu disse, os negócios, as transações, as relações são feitas de forma diferente. E quem regula isso? É a área do direito, quem protege, quem regula, quem normatiza, né, enfim, isso tudo, todos esses acontecimentos, é o direito. E o direito está preparado para isso? Um direito tradicionalíssimo, assim, com códigos bem antigos? Não, nós não estamos preparados para isso, e é por isso que surgem os inúmeros desafios. Mas antes de entrar propriamente nos desafios da propriedade intelectual, eu quero destacar para vocês aqui uma outra coisa. O que mais acontece nessa virtualização do mundo, né? A gente tem o crescimento e a valorização de bens intangíveis.
E o que eu quero dizer aqui? Nós temos bens tangíveis, que são bens materiais, tá? Então, vamos supor, eu tenho uma casa, né? A casa, eu adquiri essa casa por um contrato de compra e venda, fiz a escritura, eu tenho a titularidade de propriedade dessa casa que me foi outorgado pelo Estado. A casa, ela é um bem imóvel, mas tangível, ela é um bem material. Nesse mundo virtualizado, o que começa a ganhar importância e a se valorizar dentro das empresas, e inclusive para os pequenos empreendimentos, para os empreendedores e por aí vai? São os bens intangíveis. São propriedades também concedidas pelo Estado, mas que são intangíveis, são imateriais. E aqui eu tenho uns exemplos para vocês, como software, os signos distintivos, os próprios conteúdos que nós estávamos mencionando, e a própria informação. A informação é um bem, né? Então, aqui, o software. Quando a gente pensa em todos esses aplicativos que a gente baixa, a gente está falando de software. Então, é uma programação que é protegida pelo nosso direito, é uma propriedade do titular. Esse software, ele vai ganhar dinheiro, ele vai transacionar as relações dele. Os signos distintivos, o que é isso? É a marca, tá? É o trade dress, por exemplo, é tudo que é o design, é tudo aquilo que eu olho para determinado produto e serviço e eu já faço uma vinculação com uma determinada marca, por exemplo. Tá? Então, é aquilo que vai me diferenciar no mercado, vai diferenciar o meu produto ou o meu serviço. Então, como eu sei que o líquido que está numa garrafa é da Coca-Cola e o líquido que está na outra garrafa é da Pepsi? Eu sei por causa da marca, por causa desse signo distintivo que difere esses produtos no mercado. E quando eu falo em trade dress, eu falo das cores, eu falo da grafia, eu falo da forma, tudo. Às vezes eu olho para o produto e eu já consigo falar assim, esse daqui é Coca-Cola, por conta das cores, por conta do formato, e por aí vai. Os conteúdos, então tudo isso que a gente está produzindo hoje é protegido pelo direito autoral. É propriedade também, mas é propriedade imaterial. Então, os vídeos que eu produzo, os memes, o conteúdo das redes sociais. Então, tudo isso está abarcado pela propriedade intelectual, que são propriedades imateriais. E a própria informação, tá? A informação, deixa eu dar um exemplo para vocês. Quando a gente fala em dados, que hoje está aí na moda, a gente fala em dados pessoais, que são os dados protegidos pela LGPD, mas quando a gente fala só em dados, é qualquer tipo de dado que eu coleto, tá? Então, eu tenho vários dados. Esses dados, por si só, eles não fazem diferença no meu negócio. Eles vão fazer diferença quando eu pegar esses dados, eu tratar eles, eu entender esses dados, eles começarem a fazer sentido para mim, ou seja, eles viram uma informação. E essa informação, a depender da forma que eu vou usar dentro do meu negócio, vai virar conhecimento, tá? Que é um conhecimento protegido pela nossa legislação. Esse conhecimento pode ser o knowledge, pode ser o know-how, que é o saber fazer, tá? Então, esse conhecimento, ele vai me dar vantagem competitiva, tá? Então, vamos lá, o Facebook coletou um monte de dados de uma postagem que eu fiz, vamos supor. Coletou um monte de dados. Esses dados coletados por si só, para aqui, na nossa discussão, tá? Eles não fazem sentido para o negócio. Se eu pegar esses dados e eu tratar e eu tiver algumas informações, eles já começam a fazer sentido. Se eu pegar isso e eu trabalhar com isso, eu falar assim, então eu vou direcionar uma propaganda para ela, porque eu entendi que ela gosta disso, vamos supor, eu estou usando um conhecimento a meu favor, eu estou criando uma vantagem competitiva no mercado em virtude dessa informação. Então, tudo isso, gente, aqui eu dei alguns exemplos, eu sei que fica até um pouco meio jogado, às vezes, é bem complexo, mas é para vocês entenderem esse ambiente imaterial.
a importância que esse ambiente material tem nos dias de hoje. E aí, tudo isso que eu falei para vocês é protegido pela propriedade intelectual. Então, a área do direito que vai analisar todas essas regulações, todos esses negócios que são feitos com software, com conteúdo, com signos distintivos, com patentes, com desenho industrial, e aqui eu podia traçar mais um monte de outros, está na área da propriedade intelectual. Tá? Essa área da propriedade intelectual, eu vou dar uma pincelada aqui, só para a gente passar para outra parte, tá? Mas é a área do direito, então, que vai regular e proteger todas as criações provenientes do intelecto. E aqui no Brasil, nós temos a seguinte divisão. Nós temos a propriedade intelectual, uma parte da propriedade intelectual, que é denominada de direito autoral, que vai proteger as criações artísticas, científicas e literárias, então todos os conteúdos, os vídeos, as produções audiovisuais, coreografias, música, todas essas criações, elas estão protegidas pelo direito autoral, que é uma subespécie aqui de propriedade intelectual. A gente tem a outra parte, que é a propriedade industrial, que está mais ligada à atividade empresarial. E aqui nós temos as marcas, as patentes, desenho industrial, indicação geográfica, e a repressão à concorrência desleal, que é extremamente importante nos dias de hoje, porque basicamente tudo a gente resolve com repressão à concorrência desleal, ou analisando, né, os requisitos e as condições dessa área. E a gente tem também algumas proteções que a gente chama de proteções sui generis, que são proteções próprias à espécie, são legislações específicas para determinados conhecimentos protegidos, como o conhecimento tradicional, como cultivares, como o próprio software. E aqui eu quero só dar uma atenção para o software, que é o programa de computador. Na nossa legislação, programa de computador e software, apesar de serem coisas diferentes, para a nossa legislação, eles são tratados como sinônimos. Então, quando eu falar aqui software ou programa de computador, eu estou tratando da mesma coisa para fins jurídicos. E a gente tem uma legislação específica que trata do software, e essa legislação diz o seguinte, o software é uma criação semelhante à criação literária. Pois é, acreditem nisso. É uma criação semelhante à criação literária. Então, quem vai proteger a propriedade intelectual do software é a lei de direito autoral. Então, joga o software lá para a lei de direito autoral. Então, o software ele é protegido por uma legislação específica, ele é regulado, por uma legislação específica, mas a parte de propriedade intelectual do software é protegido por direito autoral, por uma figura jurídica aí que se criou de comparar o software a uma criação literária, tá? Então, o software, a partir do momento que eu programei, eu criei uma obra literária, ele está protegido independente de registro. Tá? Mas é possível o registro no INPI, para fins de anterioridade, para fins de comprovação, tá? Mas eu não vou lá pedir uma declaração do Estado para que seja concedido, seja avaliado e depois seja concedido a minha titularidade do software. Não, ele já nasce protegido. Eu só vou lá registrar, eu posso registrar ou não no INPI, para fins de comprovar a anterioridade. Diferente, por exemplo, da marca. A marca, eu preciso necessariamente de uma declaração do Estado dizendo, o procedimento está correto, está tudo preenchidinho aqui, então, declaro que você é titular exclusivo desse signo distintivo, por exemplo, tá? Então, assim, a propriedade intelectual é isso, eu sei também que aqui fica bastante jogado. Nós poderíamos ficar umas 2 horas falando sobre propriedade intelectual e ainda não seria suficiente, mas eu achei importante dar uma visão geral para vocês, para que o que a gente vai começar a falar, que eu vou começar a falar com vocês a partir de agora, faça sentido, tá? Então, eu vou dar alguns exemplos para vocês dos desafios
da propriedade intelectual no mundo virtual. Então, assim, a gente está falando de uma área que protege todos esses bens imateriais, mas também não é algo recente. É algo que se destacou com a modernidade, mas é algo que vem de algum tempo. Então, a nossa legislação, ela também não está 100% preparada para lidar com tudo que acontece aí nesse ambiente digital. Uma aguinha. E aí, eu selecionei alguns exemplos para trazer para vocês entenderem esses desafios. São exemplos bem similares ao que eu costumo tratar no meu dia a dia na advocacia. É óbvio que eu não trouxe casos particulares, eu trouxe casos públicos, até mesmo porque eu nem poderia fazer isso, né? Então, eu trouxe casos que foram publicizados, casos que saíram na mídia, e por aí vai, para que vocês entendam esses desafios, que são desafios que eu trabalho na prática. É óbvio que eu também não vou conseguir tratar de todos os desafios, que são inúmeros, tá? Mas vamos aos que mais são interessantes, assim. E a maioria deles tá ali nas redes sociais. Então, eu vou trazer para vocês a maioria dos exemplos também em redes sociais e no ambiente digital mais costumeiro, vamos dizer assim, tipo Google, banco de imagens e por aí vai. Então, antes da gente entrar nos exemplos só, eu queria deixar essa reflexão. A internet é uma terra sem lei? Eu sei que uma palestra de direito, para pessoas que estudam direito falar isso, é até um pouco bizarro, né? Porque é lógico que não é uma terra sem lei. A gente sabe disso. Mas a população não tem educação digital suficiente para entender que na internet, o que aconteceu nesse mundo virtualizado, o que a gente fazia no espaço físico, é óbvio, com proporções diferentes, de forma diferente, passou a ser realizado no mundo virtual. Mas isso não quer dizer que está tudo permitido, está tudo autorizado. Né? Não, às vezes a gente mesmo confunde e acaba cometendo um errinho ou outro na internet, que eu tenho certeza que vocês já cometeram nos exemplos que eu vou falar aqui. Né? Mas a internet não é terra sem lei, em hipótese nenhuma. A gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente faz lá, e, em especial, para o que nos interessa aqui no dia de hoje, com relação à propriedade intelectual. Primeiro exemplo, tá? Eu gosto muito de falar sobre isso, porque eu tenho muitos problemas com relação a isso, é um desafio constante na área de propriedade intelectual, é o banco de imagens. Quando a gente quer uma imagem, geralmente a gente vai lá, a gente pesquisa no Google, né? E eu vou fazer um exercício aqui com vocês, vou entrar aqui na minha internet. Ó. Vou entrar aqui na minha internet, estão vendo? Tá tudo certo? Então, eu vou pesquisar aqui unicórnio. E vou aqui nas imagens. Nossa, olha quanta imagem bonitinha e tal. E aí, geralmente, a gente vem aqui, a gente seleciona uma que a gente mais gosta, salva, copia no computador e faz aí uma postagem e faz uma produção em cima disso. Mas veja, aqui é um banco de imagens disponibilizado para acesso. Você não tem autorização para fazer download, para copiar, para usar, não pode fazer nada disso, tá? Porque todas essas imagens, elas estão protegidas por direito autoral, elas têm uma titularidade. Eu não posso vir aqui e baixar essa imagem, ou qualquer outra, sem autorização do dono, tá? Às vezes, eu sei que, às vezes, até o dono não sabe disso, mas eu não posso, por exemplo, pegar essa imagem aqui do Elo, baixar ela e usar ela num produto meu, tá? Eu estou violando direito autoral. E aí, como que eu posso fazer aqui no Google, então? Eu venho aqui em ferramentas, direitos de uso. Aqui, tá vendo que você pode marcar o tipo de imagem que você pode usar? Então, aqui, ó, marcada para reutilização, essa geralzona aqui, é que eu posso usar com autorização já dos autores.
dos titulares. Então, eu posso usar para fins comerciais ou não. A de baixo, eu não posso usar para fim comercial. Eu posso usar, por exemplo, para fazer uma postagem didática, vamos supor, mas não comercial. Então, vamos ver aqui, ó, marcadas para reutilização. Aí, ó, todas essas imagens aqui eu posso usar, tá? Então, veja aqui, ó, essa daqui, por exemplo, é de um banco de imagens que se chama Pixabay. É um banco de imagens muito bom, inclusive, que eu pego essas imagens dos slides que eu estou mostrando para vocês, porque lá os autores colocam as imagens deles lá e eles já autorizam a utilização dessas imagens. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Recentemente, eu tive um cliente que fez um PDF para os clientes dele, e ele vendia aquele PDF, e ele pegava as imagens do produto aqui no banco de imagens do Google. E ele achou que só o fato de mencionar o autor seria suficiente, ele não estaria infringindo o direito autoral. Mas, na verdade, não. Na verdade, eu falei, você vai ter que refazer inteirinho, porque é preciso solicitar ou autorização, ou você vai usar imagens marcadas para reutilização, ou imagens em domínio público. As imagens em domínio público são imagens que já passou o prazo de direito do autor. O prazo de direito do autor é 70 anos após a sua morte, via de regra, tá? Então, temos algumas imagens também que estão em domínio público e eu posso usar para fins comerciais, posso modificar, posso fazer o que eu quiser. Mas desde que eu respeite também o nome do autor, né, do titular. E aí, gente, aqui eu tirei um print do Pinterest. O Pinterest também é um grande problema que a gente encontra bastante aqui no escritório, é um desafio muito grande, porque as pessoas usam muito imagem do Pinterest. E também não pode. Primeiro porque o Pinterest não é um banco de imagens, o Pinterest é uma rede social para publicação de imagens, mas não é banco de imagens. Então, ali nem tem essa possibilidade de você autorizar ou não, como tem lá no Google. Tá? Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso, tá? As imagens, elas são protegidas por direito autoral, e elas também, a depender do caso, têm uma proteção de direito de imagem. Então, se eu tenho uma foto lá no meu Instagram, e a Dani vai lá, sem a minha autorização, pega uma foto minha e coloca num post dela, eu posso alegar violação de direito de imagem, porque é um direito personalíssimo, é a minha imagem, fere a minha persona, tá? Então, eu tenho esse direito também. Então, aqui, quando a gente trabalha com coisas que estão na internet, não é porque elas estão disponibilizadas na internet que elas podem ser usadas, reutilizadas ou modificadas do jeito que a gente quiser. Tá? Então, esse é um desafio que a gente tem encontrado muito na prática, tá? Porque realmente a gente não tem educação e conhecimento, educação digital e conhecimento de propriedade intelectual para usar essas ferramentas de forma adequada. E aqui eu vou entrar num outro exemplo, mas é bem decorrência desse outro que eu dei, que são as imagens do Richard Prince, do Instagram. Não sei se alguém conhece, mas o que esse artista fazia? Ele pegava imagens Instagram de pessoas famosas, ou não, tá? Mas de imagens que ele gostava, tá? Ele imprimia essas imagens, ele usava, na verdade, ele repostava essas imagens no Instagram dele, e ele colocava uma legenda para essas imagens, e isso ficou bastante famoso, as legendas dele ficaram mesmo, ficou bastante famoso. E ele imprimiu essas fotos com as legendas dele, tá? Então, e aí, ele fez uma exposição dessas imagens impressas, fez uma exposição e estava vendendo essas imagens, e vendendo, assim, por valores absurdos. Eu não sei se eu tenho o valor aqui de uma imagem, eu achei que eu tivesse, mas eu não tenho. Mas eu lembro que, na época, eram valores altíssimos. E aí, né, o que acontece nesse caso?
É possível fazer isso? Não é? Quais são todos os direitos que estão sendo infringidos aí, né? O Richard Prince, ele foi movido um processo judicial contra ele, né? Por quê? Essas imagens, primeiro, elas detêm direito de imagem, como eu disse antes, e em diversas outras detêm direito autoral, inclusive do fotógrafo que está tirando aquela foto, né? Então, o fotógrafo tem direito autoral daquela foto que ele está tirando. Então, eu não posso simplesmente imprimir uma foto no Instagram, revender essa foto e lucrar ainda com ela, sem ter essa autorização, né? E aí, qual foi a alegação dele? Ele alegou que ele fez uma interferência nessas obras através dos comentários dele. Então, seria uma obra derivada, teoricamente, tá? A obra derivada, no direito do autor, é quando você pega uma obra originária e você faz modificações, intervenções nessa obra e cria uma obra nova a partir dessa outra, tá? Mas vocês acham que a mera interferência com um comentário numa foto, ela cria uma obra derivada? E aqui eu quero deixar essa provocação para vocês, quero que vocês reflitam sobre isso, tá? A minha opinião é que não, porque para uma obra ela ser derivada ou ser uma obra nova, ela precisa de originalidade na obra, tá? Então, aqui a gente, e essa originalidade, como a gente mede essa originalidade? A gente tem que ver qual que é a intervenção do artista, a contribuição do artista naquela obra, mas na obra, né? Eu não posso pegar a mesma e só fazer um comentário embaixo. Para mim, particularmente, não tem originalidade, tá? Então, a intervenção, nesse caso, ela é muito pequena, né? Ela não gera uma obra nova ou uma obra derivada. E aqui houve violação, portanto, a minha opinião também é que houve violação de direito autoral. E quando a gente fala de direito autoral, a gente pode falar de violação de direito moral de autor e violação de direito patrimonial de autor. Aqui teve violação de direito patrimonial de autor. Por quê? Eu não tive autorização para reproduzir, eu não tive autorização para vender e eu lucrei, né? Então, eu não posso fazer isso, porque quem poderia fazer isso é só o autor, ou se ele me autorizasse. Mas não teve violação de direito moral do autor. E por quê? Porque todas as fotos ele manteve o nome do titular original. Tá? Então, do direito moral de autor, a gente não pode desvincular o nome da obra. Tá? Então, nesse caso, sobre esse aspecto, não haveria violação nesse sentido. Agora, eu vou entrar num outro exemplo, que são os exemplos dos memes. Ô, Dani, vocês estão me ouvindo? Oi, sim. Então tá. Eu não sei se a gente combinou 45 minutos ou 1 hora. Não, pode continuar, Mari. Então tá. Então tá bom, porque eu me empolgo aqui um pouquinho, sabe? Tranquilo. Aí eu vi aqui no meu tempo que eu tava um pouco atrasada. Não, Então tá tranquilo. bom. Qualquer coisa você pode me interromper, tá bom? Tá bom. Então tá. Bom, gente, eu vou entrar num outro exemplo aqui também, então, de outros desafios que a gente está encontrando na área de propriedade intelectual, no mundo virtual, que são os memes, tá? E aqui eu tenho esse primeiro meme aqui, que é do Chapolin, que foi bem, não esse específico, né? Mas tinham vários memes utilizando as imagens dele. E as imagens dele pertencem aos sucessores, aos herdeiros dele, que vieram reclamar, tá, direitos das pessoas que estavam fazendo essas publicações com a imagem do Chapolin. Tá? E aí, por conta de uma movimentação do público, de uma movimentação dos fiéis dele, né, dos apaixonados pelo Chapolin, do público fã dele, é que a família acabou desistindo de processar.
Mas aqui qual é a alegação? É violação de direito de imagem e violação de direito autoral, tá? Que passou para a família depois que ele morreu, que dura 70 anos após a morte do autor, tá? Então, o caso dos memes é um caso muito delicado, porque aqui a gente tem que ver, conforme a gente viu no exemplo anterior, qual que é a intervenção da pessoa que está criando o meme. Né? A intervenção é grande ou pequena? Existe originalidade ou não? Essa obra, ela é uma obra nova, uma obra derivada, ela é protegida por direito autoral? A minha opinião sobre os memes é um pouco diferente da minha opinião sobre as impressões do Richard Prince. E por quê? Porque os memes, eles já é uma forma de comunicação social, né? E é uma forma de crítica, seja em forma, uma crítica positiva, uma crítica negativa ou humorística, mas é uma forma de crítica. E a gente tem, dentro da nossa legislação de direito autoral, a permissão de utilizar obra protegida se você está fazendo uma paródia, por exemplo, tá? Ou se você está fazendo uma crítica. A gente tem essa possibilidade. Então, é óbvio que a gente precisa tomar muito cuidado, a gente precisa entender, e é isso que está batendo muito a porta dos escritórios de propriedade intelectual, e falar assim, ó, eu tenho esse meme, ele é protegido ou não? Vamos analisar no caso concreto. Qual que é essa imagem? Essa imagem, ela tá livre para uso ou ela não está livre para uso? O que envolve essa imagem? Direito de imagem, direito autoral? Qual que é a sua intervenção? Né? Qual que é paródia, é uma crítica ao governo, é uma crítica a determinada instituição e por aí vai. Então, a gente tem que analisar caso a caso, inclusive porque aqui eu trago 2 exemplos, que é o da Chloe. A Chloe é uma imagem muito utilizada, né, bastante utilizada em memes, e desse menininho aqui também, Bravo, que foi muito utilizado, inclusive, em campanhas publicitárias fora do país, tá? E por que eu deixei esses 2 aqui separados do lado direito? Porque a Chloe, ela ficou tão famosa com esses memes, que ela criou uma empresa só para produzir imagens dela, para vender, para fazer memes. Tá? Então, esses memes, eles são autorizados porque as pessoas compram as imagens dela, tá, para fazer esses memes. E se não, se estiverem utilizando sem essa autorização, há violação aqui. Tá? Especialmente porque ela monetiza isso. E a mesma coisa do menininho embaixo, que a mãe não queria que usasse a imagem dele para diversas campanhas, para diversos memes, e isso também virou briga judicial. Então, a questão dos memes hoje é um desafio muito grande para os profissionais dessa área. E aqui, mais uma vez, a gente poderia ficar umas 3 horas, no mínimo, falando só sobre memes, e a proteção ou não, e tudo que envolve aí, tudo que a gente tem que estudar, mas é muito interessante. E aí a gente entra aqui num outro desafio, que é o desafio das próprias redes sociais. Vocês sabiam que quando a gente entra nas redes sociais e a gente assina lá os termos de uso, a gente está concedendo um monte de coisa para eles, inclusive nossa propriedade intelectual? Cedendo não, licenciando, desculpa. No Instagram, aqui eu deixei um recorte dos termos de uso do Instagram. Tá? Não reivindicamos a propriedade de seu conteúdo, mas você nos concede uma licença para usá-lo. Ou seja, tudo que você produz na plataforma, você está licenciando para o Instagram. O Instagram pode usar aquilo para fins comerciais ou não, pode ter repost, pode ter compartilhamento, mas sempre resguardando a sua titularidade, tá bom? Então, aqui, ó, não reivindicamos a propriedade do seu conteúdo, o conteúdo vai continuar sendo seu, o seu nome vai estar sempre vinculado àquilo, mas você está concedendo, ao entrar na plataforma, o direito da gente usar esse conteúdo. Então, por exemplo, quando vem alguém lá e usa aquela ferramenta, vai no meu perfil, e usa aquela ferramenta de compartilhar no story, por que é autorizado aquilo lá? Porque eu concedi essa licença para o Instagram. Então, veja,
direito de propriedade intelectual está em tudo, é que a gente não consegue perceber, às vezes, quando a gente não tem um conhecimento mais aguçado em relação a isso. E tá dando vários problemas também essa questão de utilização no Instagram, porque as pessoas estão usando essas ferramentas como um ambiente delas de fazer negócio. E, às vezes, uma publicação que eu faço é meu diferencial competitivo. E aí vai vir o meu concorrente, vai compartilhar isso. E aí que eu falo para vocês que entra a parte de concorrência desleal, que é extremamente importante na área de propriedade intelectual. TikTok é a mesma coisa. Tudo que a gente produz lá dentro, tudo que a gente coloca lá de música, de foto, de vídeo, a gente está licenciando o TikTok para utilizar, tá? Deixa eu ver se eu acho aqui e, aqui, incluindo sem caráter limitativo, textos, fotografias, vídeos, gravações, obras musicais, vídeos que incorporem gravações, ou seja, tudo, e sem caráter limitativo, tá? Então, assim, não é 1 ou 2 vídeos, são todos, tá? E não tem tempo, é o tempo que você tiver ali dentro da plataforma. Facebook, a mesma coisa. Permissão para usar o conteúdo que você cria e o conteúdo que você compartilha. O conteúdo que você cria é propriedade intelectual sua, tá? O conteúdo que você compartilha ou carrega, como fotos e vídeos, pode ser protegido por lei de propriedade intelectual. Você é proprietário, no entanto, você está licenciando o Facebook para usar isso enquanto você estiver dentro dessa plataforma. Então, vejam que a utilização dessas plataformas, ela vai muito além de dados pessoais, né? É óbvio que os dados pessoais são muito mais, são personalíssimos, são algo que fere a nossa privacidade, mas a gente também está falando de tudo que a gente cria, de tudo que a gente compartilha, a gente está licenciando para eles. E aí, mais uma vez, quando envolve negócios, isso pode ser negativo. Então, as pessoas, elas têm que estar muito bem instruídas nesse sentido do que eu posso fazer, o que eu não posso fazer, o que é interessante para mim estrategicamente fazer. E o profissional de propriedade intelectual, ele dá justamente esse tipo de orientação a partir de uma análise do caso concreto, obviamente. E aqui, o último exemplo desses desafios do mundo digital, que são inúmeros, né? Mas o último exemplo que eu vou trazer para vocês hoje é essa confusão de signos distintivos que está acontecendo na internet. Vocês sabem que nesse período de pandemia foi muito engraçado, porque eu e a Dani, a gente estava até conversando antes de vocês entrarem, que a gente teve uma digitalização compulsória, né? Todo mundo teve que usar as ferramentas digitais e ir para o ambiente virtual obrigatoriamente, porque ou faz isso ou não faz nada. Então, as pessoas começaram a perceber ainda mais a importância de uma marca, a importância de um domínio, a importância de você ter estratégias relacionadas a isso. E aí, nesse período, muitas pessoas procuraram nosso escritório nesse sentido, né? Olha, agora eu estou atuando na internet, estou usando mais a internet, e eu vi que tem uma marca igualzinha à minha lá no Nordeste. E quando eu coloco lá no Google, eu coloco a minha marca, e a que aparece primeiro é lá do Nordeste, não é a minha, né? Aí está acontecendo muito conflito de nomes, conflito de marcas, e em especial por conta desses anúncios patrocinados no Google, por conta do Google AdWords, que você paga pelas palavras, né? Então, vamos supor, eu tenho um negócio de eu tenho uma advocacia aqui em Londrina. Então, eu vou pagar no AdWords, Advocacia Londrina, toda vez que alguém digitar isso, o meu escritório vai aparecer lá em cima, tá? Então, isso é o Google AdWords, assim, de uma forma bem genérica, tá? E se eu uso a marca do meu concorrente? Vamos supor que do lado do meu escritório tem um escritório que chama XY Advocacia. E aí eu vou lá no Google AdWords e eu compro o XY, o nome desse escritório, eu compro. E quando a pessoa digitar
o nome desse escritório, vai aparecer o meu escritório e não o dele. E aí, o que vocês acham? É concorrência desleal? Não é? É culpa do Google? Não é? Então, assim, isso é uma coisa que está acontecendo muito na internet. O conflito de marca, conflito de domínio e o conflito em decorrência desses anúncios pagos, desses anúncios patrocinados. Aqui eu trouxe uma decisão para vocês recente. Concorrentes não poderão utilizar marca de empresa como palavra-chave de anúncio na internet, por configurar a concorrência desleal. Então, eu estou concorrendo deslealmente dentro desse mercado relevante com o meu vizinho, né? Então, esse é um tipo de situação também que está sendo bastante, que está emergindo bastante e que tem chamado bastante a nossa atenção, que tem sido demandada bastante no mercado. E é um desafio gigantesco, não só por conta da imaterialidade do negócio, né? Mas porque é muito novo, né? A gente não tem decisões nos tribunais consolidadas, a gente não tem, inclusive, especialistas para entender o que é competição, o que é concorrência, o que é marca, o que é domínio. A gente tem uma confusão ainda muito grande entre essas coisas. Se eu tenho domínio, eu não automaticamente, eu não estou dizendo que eu tenho a marca. Se eu tenho a marca, eu também não estou dizendo automaticamente que eu tenho domínio, mas eu tenho mais direitos de ter esse domínio. Mas não é compulsório, não é necessariamente isso. Então, é um ambiente bastante delicado, que precisa ser analisado e que está aí causando burburinhos. Bom, gente, para concluir aqui, eu quis trazer esses exemplos práticos, porque eu acho que é muito mais interessante a gente ver no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, quais são os desafios para essa área da propriedade intelectual. Se eventualmente aqui alguém tiver interesse, é com isso que vocês vão trabalhar aí no dia a dia. É óbvio que tem muito mais coisa. Eu aqui me limitei mais à parte de rede social mesmo, de uso de imagem e tal, porque é algo que está borbulhando, principalmente nessa fase de pandemia, mas é essa utilização de elementos imateriais e como a gente vai construindo tudo isso. Então, o profissional, não do futuro, do presente, tá? É um profissional que consegue ter criatividade para interpretar situações, para interpretar as legislações, para construir argumentos com cadência lógica que fundamentem a utilização de uma imagem ou não, que o meme é protegido ou não, porque a gente não vai ter isso pronto. A gente não tem isso pronto hoje. Então, a gente precisa ser muito mesmo criativo, e é algo que eu amo, como eu disse para vocês lá no começo da minha palestra, eu sempre fui uma pessoa que gostou de inovação, de criatividade, de pensar de uma outra forma. Se isso está sendo feito dessa forma, eu quero fazer de outra. Então, eu acho que o profissional que é assim, que tem essa vontade de construir as coisas de forma diferente, é um profissional que precisa aqui na parte de propriedade intelectual, porque os desafios são gigantescos, mas são muito gostosos. Bom, gente, eu finalizo aqui então. Eu acho que deu certinho, né, o tempo, mas eu quero agradecer a todos vocês que ficaram até agora. Me coloco à disposição para responder qualquer pergunta. Deixo aqui os meus contatos também, se quiserem tirar foto, print, entrar em contato comigo depois, me sigam lá no Instagram também. Quem tirou algum print ou fez alguma imagem aqui da apresentação de hoje, não esqueça de me marcar lá no Instagram para eu poder repostar. Mariana.Moretti. Ótimo, Mari. Eu adorei. Espero que o pessoal também tenha gostado. Tenho certeza que gostaram. Um tema super relevante, super interessante, super atual, né? É o que a gente está vivendo agora. Acho que é mais um nicho aí para a gente estar trabalhando, né, na advocacia. Não sei se alguém tem alguma pergunta. Deixa eu ver aqui no chat se tem alguém falando alguma coisa.
Ótima explanação. Olha lá, que bom. Ai, gente, espero que vocês tenham gostado. É uma área aí muito, muito desafiadora, mas muito gostosa, assim. Eu sou apaixonada, acho que dá para perceber, né? Mas é muito interessante mesmo, né? É. Eu vi aqui que tem a Larissa falou que ela trabalha no escritório de propriedade intelectual. Ah, que legal! Aqui em Ponta Grossa. Alguém, Larissa, Nossa, quer muito bom. falar alguma coisa, né? Você que E o que você trabalha. achou, Larissa? Vocês têm enfrentado esses mesmos problemas, esses desafios? Como que tá ali no escritório? Quem quiser pode abrir o áudio aí, pessoal. Agora não tem problema. Fique à vontade, não se encabulem. Acho que estão encabulados. É, né? Faz parte. Bom, pessoal, Ai, se vocês não têm nenhuma dúvida, nenhuma pergunta, né? A gente vai acabar encerrando aqui. Mário, quero acho que. agradecer. Ô, Dani, eu acho que tem alguma coisa aqui, ó. Tem? Daiane, muito obrigada. Também aguardo ansiosa, adoro dar palestra, adoro conversar. Acho que tem da Geórgia. Você acredita que com a facilidade de acesso à informação atual fomenta maiores dilemas quanto à propriedade intelectual? Com certeza, com certeza. Eu acho que assim o acesso à informação nos permite bom, como que eu posso colocar aqui, né? Eu acho que quanto mais acesso à informação a gente tem, e a informação no sentido generalizado mesmo, né? Informação textual, informação por vídeo, informação por imagem, fomenta a área da propriedade intelectual, porque toda essa informação, a partir do momento que ela se transforma num conhecimento, ela é protegida pela área da propriedade intelectual, tá? Então, se eu tenho acesso a uma informação num site, por exemplo, eu tenho lá o acesso a questões sobre o Covid, o que está acontecendo e tal, e eu compartilho essa informação, eu preciso antes ver como que aquela informação está protegida, o site está me autorizando compartilhar aquilo ou não. É bastante interessante porque, assim, a maioria dos sites permite o compartilhamento porque é isso que eles querem, né? Eles querem mesmo disseminar a informação. E a partir do momento que eu dissemino a informação em caráter didático, não tem problema nisso, tá? Mas o problema é que esse acesso facilitado, ele facilita as violações também, entendeu? Então, assim, ele democratiza o acesso ao conhecimento, democratiza o acesso à informação, o que é incrível, o que eu super compartilho, mas ele também, ao mesmo tempo, e na mesma proporção, ele facilita as violações. Até mesmo porque a gente não conhece, né? A gente não tem noção de todas as violações que a gente anda cometendo por aí, porque a gente não tem conhecimento dessas proteções, né, pela propriedade intelectual. Mas eu espero que tenha respondido. Mais um. O que você nos aconselha a fazer para nos preservarmos quanto a utilizar informação sem violar a propriedade intelectual? Tá, bom, o aconselhamento é o seguinte: sempre que você for usar uma informação, se for em caráter didático, se for pequenos trechos, a gente tem algumas autorizações que não violam direitos, tá? Mas, assim, para você ter certeza que você não está violando, sempre, sempre, sem exceção, faça referência ao ambiente, ao titular de onde você está tirando essa informação. Então, por exemplo, eu estou tirando do site tal. Então, sempre referencie, quando você for usar essa informação, quando você for compartilhar essa informação, sempre referencie o autor do texto, o site de onde você está tirando. Sabe aquelas normas da BNT? A gente precisa pensar nisso na área digital também. Quando a gente faz um artigo, a gente tira informação de outros textos, de outros livros, a gente pode usar esses pequenos trechos, mas desde que a gente cite os autores, certo?
No ambiente digital é a mesma coisa. Eu posso usar pequenos trechos, eu tenho algumas autorizações dadas por lei do uso legal, tá, dessas informações, mas em hipótese alguma eu posso desvincular o dono dessa obra, tá? Então, por exemplo, tirei essa informação no site, cito o site. Tá? Agora, a imagem já vai ser um pouco diferente, porque você não tem como usar pequeno trecho de uma imagem, né? Você usa a imagem inteira. Então, você tem que ter aquela autorização, a não ser que seja para fins didáticos. Tá? Acho que é isso. Respondido, Georgia. Perfeito, muito obrigada. Alguém mais? Aproveita, galera. É. Que a consultoria está gratuita. Isso aí. Desculpa a quebra de protocolo. Só para descontrair um pouco. Ninguém mais, pessoal? Nem dúvidas? Acho. Bom, Mari, então só agradeço, né, você ter passado seus conhecimentos para a gente aqui, ter aceito o nosso convite, foi muito legal. Espero ter outras oportunidades para estar com você aqui de novo, né, tratando desse assunto. Sempre tem coisa para falar, sempre tem novidade, né? Então, sempre que possível, espero que você apareça por aqui. Opa, Dani, com certeza. Eu quero agradecer profundamente o convite. É uma delícia conversar sobre esse tema, eu adoro. E muito obrigada por pensar em mim, por me trazer mais uma vez para Ponta Grossa, ainda que não seja presencialmente dessa vez, mas muito obrigada mesmo, eu me sinto bastante honrada. E espero que você também possa falar qualquer dia aqui a convite meu, né? Com certeza, vai ser uma honra. E eu fico à disposição, tá bom? Tá bom, Mari, obrigada mesmo. Pessoal, obrigada aí pela presença, por todo mundo que ficou até agora. Valeu mesmo, tá? Qualquer dúvida, depois vocês entram em contato. Isso. Beijão, gente. Até mais. Boa noite. Tchau. Dani, beijo. Tchau, tchau. Beijão. Tchau, pessoal.